né? Bom dia, né? Para os que vão assistir depois gravado. Então, né? Eu sou o Mauro. Eu estou aqui na UFNT, né? Iniciei na UFT em 9 anos. Fez 9 anos recentemente, dia 12. Eu sou graduado em História, Pedagogia e Filosofia. Também sou, né? Como vocês que têm várias graduações, né? A Eliane está na segunda, né? Também. Meu mestrado foi em serviço social, né? Eu estudei formação de professores e o doutorado foi em educação. E eu fiz na linha psicologia e educação. E eu estudei pensamentos e sentimentos que emergem de um conflito racial. Ah, Eliane, bacana, também formada em História. Então, a disciplina, né, que eu vou, né, desenvolver com vocês, né, já cursei também como a Eliane, né, algumas vezes nessa disciplina, e estudei também, né, um pouco, né, durante aí a pós-graduação, a graduação, a pós-graduação, e estudei também para preparar, né, a disciplina aqui com vocês. Não sei se vocês chegaram, né, enfim, certamente já olharam, né, o plano de ensino. Como a aula anterior eu não pude, né, porque eu estava envolvido com um evento, eu pedi atividade, né, para vocês, para escreverem, né, sobre vocês, né, para a gente pensar, né, e refletir também, né, o desenvolvimento da disciplina a partir, né, das reflexões, né, que vocês trazem sobre o processo de aprendizagem de vocês, né. Então, a aprendizagem, né, ela envolve muitos aspectos, né, de modo geral, ela envolve experiência, né, relações, né, entre as pessoas, né, relações, a experiência é um, né, dos caminhos, né, dos principais caminhos para a gente aprender, né, e as experiências são desenvolvidas sempre em parceria, né, nas nossas relações sociais, né, na nossa relação com o mundo, né, que nós aprendemos, né? Então, através dos mais velhos, dos mais experientes, dos que têm mais conhecimentos, também das nossas vivências, né, diretas com o mundo. Envolve sentimentos, afetos, valores, né, crenças, né? Então, tudo está envolvido aí na nossa aprendizagem. Eu vou projetar aqui o programa da disciplina, para a gente pensar um pouco aí, né, no desenvolvimento aí da disciplina. Deixa eu achar aqui onde que eu abri essa tela. Então, como está aí, né, a disciplina aqui está presencial, né, então já está errado, é online. Aqui eu usei o programa online, à distância, né, o à distância, ele tem algumas características que não são só próprias do online, né? Então, nossa interação, né, vai se dar muito, né, pelos meios digitais, né? Enfim, não é talvez o melhor meio, né? Eu acho que o presencial
ele tem outros aspectos, né, que a psicologia, inclusive, pensa sobre eles, né, os aspectos afetivos, né, o vínculo, né, que se, né, que a distância não contempla, né, de maneira plena. Né? Então, o presencial tem um envolvimento, tem uma relação. Esse aqui é outro, eu estou dando errado. Deixa eu ver se eu estou lugar. Drama. Tem um microfone aberto. É do Paulo Vitor. Paulo Vitor, seu microfone. Nossa. Daí, enfim, caso vocês quiserem interromper em algum momento, fiquem à vontade. Como eu estou projetando, aí eu não vejo vocês. Então, né, a ementa da disciplina, os processos de ensino-aprendizagem, o desenvolvimento da criança e do adolescente, as contribuições de Piaget, Vygotsky, a teoria das múltiplas inteligências, ênfase aos processos de interação sociocultural para a construção do conhecimento e a afirmação dos sujeitos sociais e a formação da personalidade ética e indisciplina escolar. Então, essa é a ementa. Enfim, é bastante coisa, né? E, em alguma medida, vamos passar, né, por elas. Então, como eu comecei a dizer, né, nossos encontros são virtuais, eu passei o link no grupo, mas esse link também fica disponível no Classroom. Então, caso, enfim, né, também podem acessar por lá. É a primeira vez que eu estou usando, né, esse recurso, mas me parece, pelo que me foi, né, reportado, é sempre o mesmo link, a gente sempre pode usar o mesmo. Tá? Seguindo o programa. Né? Então, compreender os processos de aprendizagem e suas relações com as diferentes dimensões do fazer pedagógico e a promoção do desenvolvimento global do ser humano. Identificar os principais teóricos e suas contribuições para a compreensão do processo de aprendizagem, analisar criticamente os conceitos de desenvolvimento, aprendizagem e ensino, refletir sobre a relação entre processos socioculturais e os processos de aprendizagem, relacionar teoria da aprendizagem com práticas pedagógicas e promover a articulação entre teoria e prática na atuação docente. Os conteúdos. Então, começando aí, psicologia como ciência e sua relação com a educação, né? Então, que é o tema da aula de hoje, não sei se vocês conseguiram ler, né? O texto está disponível lá no Classroom, né? Né? Vocês disseram, inclusive, que tinham passado lá já pelo Classroom e tinham ficado em dúvida em alguns aspectos, enfim, né? Nesse momento também, esse momento para vocês trazerem essas dúvidas, né, essas questões. Então, o outro tema, né, psicologia da aprendizagem, objeto, campo de estudo e importância para a prática da pedagogia, conceitos de desenvolvimento, aprendizagem e ensino, dimensões do desenvolvimento humano, cognitivas, afetivas e sociais,
a influência dos contextos socioculturais na aprendizagem. Então, esse seria a unidade 1, né, os fundamentos da psicologia da aprendizagem. Na unidade 2, né, aí nos encontros 4 a 9, né, as principais teorias da aprendizagem, né, behaviorismo, né, Pavlov, Watson, Skinner, estímulo-resposta, reforço, condicionamento. Cognitivismo, né, então, uma outra teoria, né, então, Piaget, né, os estágios de desenvolvimento, equilibração, esquemas, socioconstrutivismo, então, Vygotsky, mediação, linguagem, zona de desenvolvimento proximal, humanismo, é a outra teoria, então, Rogers e Maslow, né, autorrealização, empatia, clima de aprendizagem, né, também aí nessa linha, o Vallon, né. Teoria da aprendizagem significativa, então, Ausubel, né, subsunsores, aprendizagem mecânica e significativa. Inteligências múltiplas, Gardner, tipos de inteligência, implicações pedagógicas. Então, aí, enfim, todos os conteúdos pensando a partir, né, aí da ementa, né. A unidade 3, aspectos emocionais, motivacionais e avaliativos da aprendizagem, emoção, afetividade e motivação no processo de aprendizagem, relação professor-aluno e clima afetivo em sala de aula. A avaliação da aprendizagem sob a perspectiva psicológica, diagnóstica, formativa e somativa, a avaliação como instrumento de desenvolvimento. Então, né, vamos estar na unidade 3, principalmente pensando sobre a avaliação. Na unidade 4, né, as práticas educativas contemporâneas, então, as implicações pedagógicas das teorias da aprendizagem, né, então, de acordo com a teoria que eu tomo como referência, né, a forma como eu vou ministrar a aula vai ser orientada, né. Desafios da prática docente frente à diversidade e à inclusão, tecnologias e mídias digitais no processo de aprendizagem, estratégias pedagógicas baseadas em princípios psicológicos. E a unidade 5, né, então, aí, né, seria a parte, né, das atividades que vocês vão desenvolver, né, seminários temáticos, né, aí considerando também a ementa da disciplina, né, e o que for vai estar sendo trabalhado aí durante esse semestre, né, então, é um momento de revisão, né, dos seminários, como eu já disse, né, e do trabalho final, que é a análise de práticas pedagógicas à luz, né, do que foi discutido na disciplina, né, o que, né, no caso, como é um trabalho final, já vai ter passado aí a discussão, né. E aí, o desenvolvimento desse conteúdo, né, o formato das aulas, né, a gente pode pensar aí a melhor estratégia, né. Como é uma disciplina que não é exatamente online, né, mas é uma disciplina que é à distância, né, e à distância tem outras, né, outros recursos, né, outras formas, né, além do online, né. Então, vocês vão ter esse momento, né, assim, que eu pensei, né, de duração, né, para os nossos encontros, porque o online, ele é um pouco cansativo, né, ele é bem mais cansativo que o presencial, assim, né, essa coisa da tela, né, de você ficar encarando a tela, né, ele exige, né, em termos de concentração, né, muito mais, né, tem muito mais distração, né, uma vez que a gente está em casa, né, então, né, tem muitos limites também, né, essa questão do online, né, e, enfim, de modo geral, costuma ser mais chato mesmo, né, você ficar olhando, né, para a tela, né, é menos dinâmico,
do que o presencial, né? O presencial, enfim, tem outras coisas que você pode olhar, a coisa da concentração, você já está num espaço que é pensado, né, para a aula, né, e que faz parte das nossas representações mesmas, né, do que seja a aula, né, e nos coloca já em uma perspectiva de concentração também diferente, né. Então, a gente tem limites, né, nessa coisa do síncrono, né, o síncrono é muito bom, né, à medida que tem essa perspectiva de interação, né, de troca, né, que não só eu falo, né, vocês também podem trazer suas questões, né, suas dúvidas, né, então, tem sua vantagem também o online. Mas a gente não precisa ficar restrito, né, ao online, né, enfim, e mesmo porque a gente tem colegas que têm limites, né, tem limitações aí para participar desse momento online, considerando o horário, né, que trabalham, né, enfim. Então, além, né, dos encontros síncronos, né, desses encontros, né, que estamos todos conectados ao mesmo tempo, também vamos pensar aulas, né, e estratégias que prevejam, né, momentos não só, né, síncronos, né. Então, em algum momento aí das aulas, a gente deve ter também, né, pensei aí em ter alguns encontros, né, que sejam gravados, né, e aí não ter esse momento síncrono, né, e aí eu passo a aula gravada e as atividades a partir da aula gravada, né, mas aí, enfim, a gente vai acordando, né, de acordo com as possibilidades, né, de desenvolvimento desses momentos, né, não síncronos, né, assíncronos, né, de aulas gravadas, de textos, né, como foi a aula passada, né, enfim, foi, na verdade, foi, né, uma atividade, né, a gente não teve exatamente um vídeo, né, mas uma atividade para que vocês fizessem, né, e que vai servir aí como ferramenta também para o desenvolvimento da disciplina. Então, aí, esses aspectos, né, aí foram, né, colocados aí no plano, eu reorganizei o plano, né, já algumas vezes, mas a gente tem, né, hoje esse encontro síncrono, né, e então está sendo gravado, né, e depois vai ser disponibilizado, né, no YouTube, né, a atividade para hoje, né, vocês escreverem um registro, né, da aula, né, escrever, assim, no presencial a gente trabalha bastante com memória de aula, um portfólio das aulas, né, então, de vocês irem escrevendo sobre o que acontece durante as aulas, né, os conteúdos que são desenvolvidos, né, então, essa estratégia não vai ser assim em todas as aulas, né, mas, então, para hoje vai ser, né, essa questão dessa memória de aula, né, desse, né, registro a partir das discussões, né, que são estabelecidas na aula, né, então, a, havia, né, um texto previsto, eu não mandei no grupo, mas está no Classroom, das próximas vezes vou mandar, vou tentar mandar no grupo também, né, os textos, mas de toda forma está disponível no Classroom os textos, né. Então, a gente vai ter momentos, né, então eu coloquei aí as aulas, né, no programa, que estão previstas, né, para que eu conduza, né, e faça as atividades, e momentos também que vocês vão fazer as apresentações, né, dos seminários, né, e conduzir a discussão, né. E a gente vai também, né, readequando e repensando de acordo com a evolução da disciplina, né, porque, enfim, né, às vezes pode ter situações de algumas pessoas não terem condição de seguir a disciplina, enfim, então, né, essas adequações, né, elas vão sendo feitas aí
à medida também que a gente tem o decorrer, a evolução da disciplina, né? O online, né, principalmente esse momento síncrono, né, ele não tem muitas possibilidades, assim, né, enfim, acho que é tudo muito novo, né, de, né, técnicas, né, uma vez que estamos separados, né, não tem, por exemplo, como trabalharmos aqui, né, atividades em grupo, né, enfim, até teria, né, algumas vertentes e possibilidades a partir da gamificação, né, mas, enfim, vamos ver ainda essa possibilidade, mas, de modo geral, né, serão aulas, né, mais dialogadas, né, e, enfim, acho que mesmo as atividades de vídeo, né, pode ser que eu utilize algumas, né, dentro desse momento síncrono, né, mas a preferência é que vocês também, né, vejam, né, desenvolvam essas outras atividades nos momentos assíncronos, assim como mesmo essas outras atividades interativas, né, quadros interativos, né, colaborativos, né, então, mais a partir também, tanto, né, desse momento síncrono, mas também no momento assíncrono, né, no momento que vocês não estejam conectados, né, exatamente, né, ao mesmo tempo. Então, depois dos encontros, né, desses síncronos, né, como eu disse, não serão todos, né, mas grande parte, né, então, aí terão, né, as atividades, as perguntas norteadoras, que podem ser fóruns, né, no caso dos fóruns, enfim, a UFNT não dispõe exatamente de uma plataforma, né, que, né, mesmo o Moodle, eu não sei, assim, até onde eu tenho conhecimento, a gente não dispõe do Moodle, e o Moodle, ele também é meio limitado, né, mas a vantagem, a coisa legal do Moodle é essa coisa do fórum, né, e do Classroom dá para fazer também, mas de forma adaptada. Mas a gente vai, à medida que for evoluindo, né, a disciplina, e a gente vai se apropriando também de outras ferramentas, né, então a gente vai utilizando, né, essas ferramentas. Mas o Google Forms é algo que eu uso bastante, principalmente na questão dos quiz, né, ou dos quizzes, né, então são, né, perguntas, né, que vocês devem responder, né, e aí no formulário Google, né. Uma vez que essa disciplina é online, né, mas vocês se encontram, né, na disciplina, nas outras que são presenciais, então também, né, vamos prever aí, né, atividades em grupo, né? E mesmo que não tivesse esse momento presencial, né, hoje com as tecnologias é possível, né, vocês desenvolverem, né, atividades em grupo mesmo à distância. Então, a avaliação, né, será avaliada aí a participação, né, né, que também se coloca a partir da feitura, né, das atividades que forem solicitadas, né, da leitura dos textos, né, ou da fala de vocês aí diante da leitura dos textos, né, e, enfim, por ser característica mesmo, né, do à distância, né, a gente vai ter bastante atividade, né, então a cada encontro, né, alguma atividade para que vocês desenvolvam, né, e aí tem aí no programa também a composição da nota, né, então vocês têm aí as notas. Sim, sim, Paulo. Teremos atividades, né, após as aulas online. Então, né, inicialmente, né, eu havia pensado de fazer todas as aulas síncronas, né,
mas, enfim, considerando os limites mesmo, né, de participação de todos, né, então a gente vai ter também uma parcela de aulas assíncronas. E aí a gente vai combinando, né, à medida aí que vai evoluindo, né, as aulas, né. É porque também o assíncrono, né, ou essa coisa da preparação anterior, né, demanda, né, mas sempre que possível a gente vai poder também ter esses momentos, né, de aulas gravadas, né, e sem momentos síncronos. Então, né, voltando à questão da avaliação, né, então as atividades semanais, então semanalmente vocês terão atividades, né, que pode tanto ser como hoje, né, que é para escrever a memória da aula, né, para vocês trazerem. Depois eu posso passar também um roteiro, né, para vocês escreverem a memória da aula, né, assim, dizer, né, passar por escrito, né, como deve ser, porque qual que é a ideia, né? É vocês escreverem um texto, né, de em torno de uma página, né, no mínimo, falando, né, das discussões que foram, né, estabelecidas na aula, né, enfim, da perspectiva de como vocês veem, né, como vocês percebem, né, a importância do debate, né, para a formação de vocês também. Então, além, né, dessas atividades semanais, a gente vai ter também um trabalho final, né, que é a análise de uma prática pedagógica, né, à luz das teorias, né, estudadas na disciplina. Então, a participação nos encontros, fóruns, debates, né, discussões, atividades, né, então, a gente tem essa nota, metade da nota, e o seminário, uma segunda nota, né. Eu coloquei o seminário, e aí a gente pode pensar também, né, a readequação dessas, né, avaliações, né, mas a princípio são essas, né, as formas de avaliação previstas. Então, as tecnologias, né, da aprendizagem, né, os recursos, né, a tecnologia da informação, né, são muito importantes, né, nessa disciplina, uma vez que ela se desenvolve nessa modalidade, né, online, né, então, vídeos, podcasts, formulários, quizzes, né, o YouTube, né, os vídeos, né, então são recursos que a gente vai utilizar. E aí eu li, né, para vocês, né, antes a ementa, né, que está prevista, né, no projeto do curso, né, e que, né, é obrigação nossa seguir, né, a estrutura pensada para o curso, né, então a bibliografia básica, né, é essa, né, então o texto, né, Inteligências Múltiplas, né, do Gardner, né, não sei se vocês já, né, passaram por essa discussão das inteligências múltiplas, né, a República das Crianças, então pensar a questão da autonomia, né, do desenvolvimento moral, teorias psicogenéticas em discussão, né, então, né, que o Yves Delatare vai discutir, né, as teorias, né, da aprendizagem, né, de Vallon, Vygotsky, Piaget, né, então, né, esses textos são, né, fundamentais. Aí eles aparecem, né, alguns não exatamente o mesmo texto, né, esse texto do Howard Gardner, que é professor em Harvard, né, e que desenvolveu essa teoria, né, das inteligências múltiplas, né, esse texto eu não encontrei, né, ele não tem na biblioteca e eu também não tenho o livro, né, então eu usei um outro,
que também é do Gardner, né, enfim, que vai trazer também a discussão, né. Então, para hoje, né, como consta, né, no programa que já foi enviado, e também como consta no Google Classroom, né, é o texto Psicologia ou Psicologias, né, que está no livro Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia, né, da professora, esqueci o primeiro nome, mas o sobrenome é Bock. Também vamos trabalhar com o texto do César Cole, né, Desenvolvimento Psicológico e Educação, do Vygotsky. Está previsto um filme, né, o filme A Onda, não sei se vocês já assistiram, né. Seria interessante também vocês falarem um pouco aí, né, da vivência. Alguns já cursaram, né, a disciplina de psicologia, né? O que vocês se recordam aí da experiência de vocês, de terem cursado essa disciplina? Né, eu pedi inicialmente, né, que os que estavam já aqui se apresentassem, né, então a Jusilene, a Ana Kelly não se pôde, né, mas a Eliane se apresentou, e a Adriana também, acho que foram essas. Mas eu não perguntei, né, não pedi para que falassem, né, das suas experiências, né, acho que foi a Eliane que trouxe que já cursou, né, a disciplina anteriormente, né, então, caso, né, queiram, puderem também falar um pouco, né, da experiência, da expectativa, né, se alguém puder falar um pouco, né, a gente também não ficar só eu falando, né. Então, de modo geral, né, a estrutura, né, da disciplina Psicologia da Aprendizagem, né, a gente vai passar invariavelmente, né, por alguns, né, das principais teorias, né, que se relacionam, né, à aprendizagem, né. Então, humanismo, né, tecnicismo, né, o que se relaciona ao comportamentalismo, né. O tecnicismo, na verdade, é a perspectiva pedagógica, né, mas a perspectiva da psicologia, né, então, o comportamentalismo, o behaviorismo, né, a psicologia sociohistórica, né, a psicanálise, né, a psicanálise não vai ser algo que vai ser tão abordado, né. Então, né, basicamente, né, são esses, né, os temas, né. Aqui a gente tem um encontro, né, no dia 15/11, que é um feriado, mas aí tem essa perspectiva também do gravado, né. Então, aí a disciplina, né, as aulas, né, está previsto, né, o último encontro para o dia 6 de dezembro, e depois, né, disso ainda tem o exame. Vocês conseguiram ler o texto, né, que estava disponível lá no Classroom? A Eliane leu, ótimo. Gostaria de destacar algum aspecto do texto? Professor, só a questão desse conhecimento do senso comum com o conhecimento científico, né, que às vezes a gente utiliza termos do conhecimento científico no senso comum, e isso não é menosprezado, né, pela literatura, porque esses dois conhecimentos eles estão sendo utilizados o tempo inteiro pelas pessoas, né?
E ainda bem que existe o senso comum, porque senão, se a gente fosse, o autor diz, né, que se a gente fosse pensar o conhecimento científico em tudo que a gente for fazer, aí a vida não andava, né? Não andaria. E, e é uma coisa interessante esse negócio do conhecimento comum. A gente não tem muita consciência até, até que ponto a gente está utilizando o conhecimento comum e o científico, mas é interessante. Sim, sim. Então, é característica, né, do conhecimento, né, nossa, né, então, nós, seres humanos, né, temos essa capacidade de aprendizagem muito mais desenvolvida, né, do que outros animais, né. Então, a perspectiva, né, do texto é a discussão também sobre a psicologia, né, então, do histórico, né, da psicologia, né, e da multiplicidade, né, de possibilidades, né, de orientação dentro desse campo, né, que não é uma possibilidade única, né, então, de que não existe uma psicologia só, né, mas várias, né, e a gente tem, né, no âmbito, né, da história da educação, principalmente da história da educação brasileira, né, uma vinculação muito forte, né, hoje, de modo geral, né, a educação, né, como um todo, ela se orienta muito, né, pelo conhecimento da psicologia, né. No caso brasileiro, isso se dá, né, aí a partir da primeira metade do século XX, né, então, principalmente Lourenço Filho, né, não sei se vocês já ouviram falar, então vai ser um dos que vai introduzir, né, aí na década de 20, 30, né, a psicologia, ou o debate da psicologia para a educação, né, vai ser o momento aí, né, dos testes, né, de QI, dos testes de maturação, né, para a aprendizagem. Então, hoje, né, a psicologia, ela tem uma influência grande, né, no campo da educação, né? E não só da educação, né, a psicologia, de modo geral, né, é um instrumento, né, uma ciência de reflexão para muitos outros campos, né? Então, do que todas as campos, né, de modo geral, que lidam, né, com o humano, né, vão pensar e ter a psicologia como uma referência, né? Então, principalmente, né, diante da diversidade humana, né? Então, quando não se consegue respostas, né, diante da diversidade, então se lança, ou não se tem uma compreensão, né, ou se vê como problema determinados tipos de relação, ou de comportamento, ou de formas de ser, personalidades, então se lança a mão da psicologia como instrumento de reflexão, né, e explicação, né. Essa popularização, né, da psicologia, né, não necessariamente, né, se coloca em uma perspectiva, né, de qualidade, né, uma perspectiva de melhora, né, do contexto. Então, pode também ter apropriações equivocadas, né, e usos equivocados dessas teorias, desses desenvolvimentos no âmbito da psicologia, né? Então, como foi a Eliane, né, que disse, né? Então, da questão do senso comum, né? Então, o que é o senso comum?
Então, o senso comum é esse conhecimento que a gente não necessariamente se vale de um método, né, para conhecer, né? Então, são conhecimentos que estão no cotidiano, né, que também surgem da experiência, né, e que não necessariamente, né, é algo comprovado, né? Então, pelo senso comum, por exemplo, né, o que a gente percebe é que o Sol gira em torno da Terra e não o contrário, né, porque é o que a gente vê, né, é o observável, né, mas a ciência, por outro lado, nos informa que é o contrário, que nós é que giramos em torno do Sol, né. Então, o senso comum não opera com método, nem sempre ele nos diz a verdade, mas ele nos informa, né, e nos diz muita coisa, né, que também, né, nos qualifica para a vida cotidiana, né, nos instrumentaliza, né, para a vida cotidiana. Então, há também uma psicologia, né, do senso comum, né, dessa observação que não necessariamente se desenvolve um método, né, mas que a gente, né, identifica, né, então, por exemplo, em relação a determinados temperamentos, né, enfim, então há também, né, apropriações, né, e reflexões a partir, né, ou sem, né, a questão de um método, ou sem a questão de uma ciência, né. Então, para além, né, do senso comum, né, também há a psicologia enquanto ciência, né, com essa perspectiva de método. Deixa eu botar aqui. Então, como eu estava dizendo, né, o senso comum se constrói na vida cotidiana, né, ele é acumulado nesse conhecimento que vem do senso comum, que surge da experiência também, né, aí acumulado ao longo dos anos, a partir também da tradição, né, tem um aspecto cultural muito forte, e também são muito importantes para a nossa sobrevivência e adaptação à vida em sociedade, né? E é uma forma de facilitar o nosso dia a dia, né? Tendo aí as diversas teorias também a partir dessa vivência, né? Então, alguns reconhecimentos, né, que são do senso comum, né, que partem da experiência, né? Então, muitos desses conhecimentos, né, também, né, têm fundamento, tem, né, depois são estudados, pensados a partir de uma perspectiva científica e são comprovados, né? Como, por exemplo, os de chás, né? Por exemplo, o chá de boldo, o uso de, por exemplo, ferver erva doce para eliminar odores, não responder mensagens imediatamente para não parecer fácil, né? Então, enfim, são experiências, né, que nos vivências, né, que nos faz chegar a tomar certas decisões, chegar a certas conclusões a partir da experiência. Então, esses conhecimentos do senso comum também, né, expressam, né, a nossa visão de mundo, e é também por esse conhecimento, né, que a gente torna o mundo, né, inteligível, né, que a gente consegue ler e entender o mundo, né, os acontecimentos, as pessoas, né, os eventos da vida cotidiana, né? Mas não é um conhecimento suficiente, né, para dar conta de todos os aspectos da vida, né, cotidiana, e para chegar ao conhecimento verdadeiro, né, o que, né, a gente imagina que seja o conhecimento verdadeiro, né, ou que seja o conhecimento verdadeiro conforme pensado,
né, e postulado pela ciência. Então, né, o critério de verdade, né, o critério de certeza, né, se pauta, né, em outros parâmetros, né, que o senso comum. Então, o senso comum normalmente se dá a partir do que é observável, né, e tem os limites, né, pela ausência, né, do método, né, tal qual a ciência. Então, de modo geral, a gente entende, né, que a ciência tem as respostas mais acertadas, né, sobre a realidade, ou as mais confiáveis, né, o que também não invalida, né, a importância, né, do senso comum. Então, é a perspectiva, né, do controle da natureza, do controle do mundo, né, que faz com que os homens saiam da perspectiva do senso comum e busque, né, a perspectiva científica, né, que possibilita esse maior controle da natureza, né. Então, comumente, né, a gente identifica, né, esse surgimento da ciência, né, ou que, né, tem seu fundamento aí a partir da filosofia, principalmente na Grécia, né, de modo geral, né, mas a gente sabe também que muito, né, do conhecimento dos gregos, né, é fruto, né, de um roubo, né, ou de uma apropriação de conhecimentos de outros povos. Mas, de modo geral, a construção do conhecimento ela não parte do zero, né, ela sempre vai ter algumas referências, né? Então, por exemplo, vocês estão aqui no curso de graduação, né, então vocês vão depois, né, compreender a realidade, produzir conhecimento, conclusões sobre a realidade, também a partir de conhecimentos adquiridos, vocês não vão do zero, né, ou não vão partir exclusivamente do senso comum, né? Vocês vão partir, né, de leituras, de pessoas que refletiram cientificamente sobre determinados temas, né, sobre determinados aspectos. Assim é com os gregos, né, também se apropriaram, né, de conhecimentos outros, né, de outros povos, principalmente os egípcios, né, e aí a partir disso desenvolve, tem os desdobramentos no campo da filosofia e de outras áreas do conhecimento. Né? No campo da filosofia, principalmente, os gregos têm uma contribuição muito importante. Né? E é a partir dessas contribuições, né, que a gente vai ter depois, né, o desenvolvimento das outras ciências, né, e também da psicologia. Né? A psicologia, né, assim como a maioria das ciências, né, elas não são tão antigas, né, normalmente surgem, ou de modo geral, surgiram aí no século XIX. Né? Então, além do conhecimento científico, né, do conhecimento do senso comum, a gente também tem o conhecimento que está vinculado à religião, né, às tradições, à arte, né, e a psicologia, particularmente, ela surge principalmente a partir da religião, né, principalmente a psicologia clínica, né, então, que é a prática, né, do confeccionário, né, do padre, né, que escuta as pessoas, né, suas questões, né, então também temos aí, né, um nascedouro da psicologia, ou da prática, né, que se tem em psicologia, principalmente da psicologia clínica, né. Então, né, a gente tem aí na Constituição, né, da ciência psicológica, né, da psicologia, né, um histórico, né, e então definir a psicologia científica também, né, nos remete a esse histórico e que dificulta também essa definição, uma definição única, né, da psicologia, né. Então, dentro da evolução da ciência, né, das diversas teorias que a gente tem no campo da ciência, a gente também tem, né, uma compreensão, né, do campo da psicologia, né. Então, a ciência, né, ela se constitui, né, principalmente a partir da perspectiva do método, né, e a gente tem como um dos primórdios aí, né, na constituição da teoria da psicologia, no século XIX, uma influência grande, né, do positivismo,
né, e que também é um limitante, né, porque o positivismo ele tenta se pautar, né, ou criar leis gerais, né, e se pauta também em determinismos, né, então em psicologia, né, hoje a gente entende que é um limitante, né, então a gente também, né, na definição da psicologia, passa pelo seu objeto de estudo, que é o homem, né, então, que é o humano, né, e, de modo geral, a gente passa também por essa questão da linguagem, né, no texto, né, da Bock, como vocês leram, ela trata nessa perspectiva, né, o objeto do estudo da psicologia é o homem, né, o homem enquanto espécie humana, né, mas, enfim, traz essa questão de linguagem, né, é o homem, é a mulher, é a criança, né, e que hoje a gente pauta e coloca, traz esses sujeitos, né, também, né, não subsumido, não, no não dito, né, como se diz, o homem, né. Então, há uma diversidade, né, de complexidade, né, de abordagens, né, dentro, né, do campo da psicologia, e a apropriação, né, da psicologia pode também, né, trazer o uso inapropriado dos seus instrumentos, das suas técnicas, conceitos, né, que são próprios da psicologia, né? Então, algo que tem se discutido muito hoje, né, no campo da educação, né, dessa apropriação, né, da psicologia, é a questão da medicalização, né? Da medicalização da educação, né? Então, de identificar que as crianças, né, enfim, que têm comportamentos normais, né, que, por exemplo, enfim, brincar, não querer ficar parado, enfim, hoje a diversidade que é própria, né, da experiência de ser criança, né, muitas vezes é identificada uma perspectiva patológica, né, e há uma tendência a querer, né, estabelecer diagnósticos, né, para as crianças. De modo geral, a gente passa por essa situação de medicalização, né, em todos os aspectos, né, na educação, né, que é o nosso foco, né, é algo importante, né, para a nossa reflexão, mas, de modo geral, a vida, né, hoje é muito medicalizada, né, então, qualquer questão, né, qualquer sofrimento que seja próprio da existência, né, a gente não tolera, né, a gente sempre vai procurar, né, algum remédio, né, alguma coisa que nos traga uma alteração, né, dessa condição que basicamente é uma condição normal, uma condição de estar vivo, né, mas enfim, é a lógica que nós nos inserimos e que também se relaciona, né, a essa apropriação inadequada, né, da psicologia, né, e da ciência, né. Então, o que seria ciência, né? Então, a ciência é um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa, né? Então, né, essa condição, né, de uma lógica, né, na linguagem, né, é algo necessário, né, para que se comprove, né, algo em termos de ciência, né? Então, são conhecimentos que são adquiridos, né, por meio de método, né, então de uma maneira programada, sistemática e controlada, para que seja possível a verificação de sua validade, né? Então, né, a ciência ela tem uma ontologia, né, ela tem um ser, que é seu objeto, né? Ela tem uma epistemologia, né, então tem uma base teórica que vai fundamentar, né, a forma de estudo, né, e tem uma metodologia, né, então tem um caminho, né, sistemático,
para se conhecer, né, aquele objeto e para que também seja possível, né, que outras pessoas, né, que estão se apropriando do conhecimento verifiquem, né, resultados semelhantes a partir, né, do mesmo caminho, né, se seguirem o mesmo caminho de estudo, chegarão em resultados semelhantes. E ela aspira, né, à objetividade. A gente tem muitos modelos de ciência, né? A psicologia, ela é uma ciência, né, que está aí, né, em uma perspectiva interdisciplinar, mas é muito uma ciência humana, né? Ela também está na área da saúde, né? Mas é principalmente uma ciência humana. Então, dentro do campo das humanidades, né, essa perspectiva de objetividade, né, embora seja algo perseguido, né, pela ciência como um todo, né, é algo complexo, né, então ela valoriza a objetividade, mas também valoriza a subjetividade, né. Mas, de modo geral, né, a gente tem, né, no campo da psicologia, né, a gente vai ver aí ao longo da disciplina, né, essa perspectiva, né, de estabelecer algumas leis gerais, né, para a vida, né, para a existência humana ou para o ser humano. Né? Então, o ser humano independente da cultura e do local onde esteja, de acordo com algumas perspectivas teóricas, né, no âmbito da psicologia, são semelhantes, né, as experiências e os resultados. Então, por exemplo, se a gente pensar em Freud, né, já ouviram falar aqui no complexo de Édipo? Adriana? Adriana está com a mão levantada. Eu não sei que horas que ela levantou a mão, que como eu estou apresentando, aí eu não vejo a tela aqui com vocês, né? Então, às vezes, em vez de só levantar a mão, é bom que abram o microfone e falem para que eu escute vocês, né? Mas já ouviram falar em complexo de Édipo? Sim? Eu nunca ouvi falar, não. Bom, Não? eu me lembro, não. Sim. Alguém já ouviu? Sim, Eu já escutei professor. complexo de Édipo. A professora de psicologia no semestre passado falou dele, Márcia, porque você não se lembra, talvez você não estava no dia, né? Eu acho que eu não estava, não lembro. É algo que o Freud desenvolveu, né? Que é aquela questão do filho sentir desejo pela mãe, rivalidade com o pai. Se lembra? Ah, lembrei sobre a questão de que o filho tem muito apego com a mãe, seria essa questão, né? Eu acho que é a síndrome de Édipo, né? É complexo de Édipo, que chama. Isso. Que ele Sim, fica isso aí, muito sim. apego com a mãe, e aí acaba que cria uma rivalidade com... Sim, eu lembrei exatamente. agora. Não estava lembrando era da palavra, agora clareou. Professor, Eu estou com o microfone fechado. Sim, pode falar. a questão da medicação, né? Na hora que você pronunciou, eu pedi a palavra. No meu trabalho, eu acompanho crianças, né? E, assim, tem muitos anos já que eu estou nessa área da saúde. E só para você ter noção, os bebezinhos que eu comecei pesando hoje já são jovens, já se casaram, têm filhos. E nunca houve tanto diagnóstico, encaminhamento da creche, assim, para a gente procurar a equipe de saúde em relação a TDAH, autismo, entendeu? E muitas vezes dá positivo e outras situações
é suspendida a medicação e a criança volta a ter uma vida normal. Então, assim, eu vejo que tem que ter um certo cuidado, né? Houve, assim, muito como eu posso dizer, quero ter cuidado com as palavras. Mas, assim, eu creio, assim, que muitos profissionais estão dando diagnóstico muito cedo, né? Que, igual você falou, é preciso levar em conta também o tempo da criança, o jeito da criança, a cultura, a família, o ambiente social que aquela criança vive. E assim, quando eu chego nas residências, eu gosto muito de conversar com essas crianças, né? Pergunto sobre a escola, e às vezes você vê que é uma criança que não precisaria estar tomando uma medicação de taxa preta. Adriana, tem uma psicanalista que eu sigo ela no Instagram, que ela esse dia falou uma coisa interessante. Ela falou assim que a questão, esse negócio aí, a indústria farmacêutica viu nessas questões, né, uma forma de ganhar dinheiro e estão colocando em risco mesmo assim a vida das crianças com esse negócio desse medicamento inapropriado, entendeu? Nem investiga direito para ver se realmente tem ou não tem esse problema, e aí chega e acaba, né? Porque esses remédios, eles têm um efeito colateral forte, né? E acaba mesmo assim com a criança, com o ser criança da criança. Tem essa questão também Eu já de vi envolvido. estudos falando também a questão de telas, né? Tipo, o uso excessivo de telas que faz a criança desenvolver algumas características, mas Eu acredito que sim, Márcia. não que seja necessariamente uma doença, mas sim devido às telas, porque hoje em dia, né, principalmente no Instagram, nessas redes sociais, os vídeos são curtos, então isso acaba que meio que manipula, entendeu? A criança, e a criança não consegue mais ter aquele senso de espera, aquele senso de concentração, e aí acaba que eles tendem a colocar como se fosse uma doença, mas não, às vezes é só o uso excessivo de telas, enfim. É isso mesmo, Márcia. Sim, porque quando eu comecei a trabalhar, não tinha assim, acesso a tanto celular, né? Eu acredito também que tem a ver. Muitas vezes a criança é ansiosa porque ela vive na tela e não porque realmente ela tem um problema cognitivo. Sim. A gente passa, né, por essa questão e realmente tudo que vocês disseram, né, a questão da indústria farmacêutica, né, a questão das telas, né, tudo isso favorece, né, para, enfim, a gente tem novos problemas, né, novas questões, a gente sabe realmente que a questão das telas, elas interferem no desenvolvimento das crianças, né, então é muito estímulo, né, então há uma tendência, né, a elas terem dificuldade de concentração, né, a desenvolverem ansiedade, né, dado ao excesso de estímulos, né, que são trazidos pelas telas, né, é tudo muito rápido, é tudo, enfim, né, e aí, enfim, as pessoas, são novos problemas, né, as pessoas não sabem muito bem como lidar, né, e aí a tendência também, né, é a medicalização, né, então a medicalização, em vez de se colocar como uma solução, né, ela também se coloca como um problema, dado como a forma, né, de que como ela se coloca, né, muito excessiva, né, como vocês estudaram, né, na outra disciplina, né, a infância, né, é o momento do desenvolvimento da pessoa, né, então a pessoa, ela já se vê aí, né, com o seu desenvolvimento comprometido, né, pelo uso excessivo dos medicamentos, né, e também por esse uso excessivo das telas, né. Então, enfim, são novos problemas que vão se colocando, né, enfim, para a escola, para a aprendizagem, né, e para a saúde humana mesmo, né, a saúde psicológica.
né? Então, né, e se coloca também como um novo campo de estudo, né, para quem está se inserindo aí, né, no estudo do âmbito da educação, da psicologia da educação, né? Então, nessa perspectiva da psicologia enquanto ciência, né? Então, eu tinha perguntado em relação ao complexo de Édipo, né, exatamente para pensar nessa perspectiva da ciência tal qual, né, ela está estabelecida nessa perspectiva de estabelecer uma objetividade, uma universalidade para as experiências, né? Então, né, o complexo de Édipo, né, que prevê, né, que há, né, no desenvolvimento humano, né, que foi pensado aí por Freud, né, esse momento em que a criança, né, tem o seu desejo frustrado, né, dela ter aí, né, um rompimento, né, no seu egoísmo primordial, né, uma vez que ela percebe que ela não pode ter tudo, né, então ela não pode ter a mãe, né, que ela deseja, né, no caso dos meninos, né, ou não pode ter o pai, enfim, não, enfim, ela tem limites, né, ela tem outras pessoas que têm mais poder que ela, né, e que isso, né, se apresenta como, né, algo, né, que ela vai, né, ter como referência, né, para o resto da vida, de que ela não pode ter tudo, né, de que, né, o egoísmo, né, o ego dela tem limite, né, não dá para ter tudo. Mas, enfim, né, esse desenvolvimento, né, a forma como é desenvolvido pelo Freud, né, então de que há, né, essa experiência do menino, né, se apaixonar, né, ou ter esse vínculo tão grande com a mãe, né, a ponto de ele querer se colocar aí, né, como exclusivo, né, no relacionamento, né, então, em detrimento do pai, né, com isso como uma experiência universal, né, então, essa experiência, né, ou essa leitura, né, é colocada pela psicologia como algo que seria comum a todos, né, independente do lugar do planeta em que a pessoa esteja viva, né, todo mundo vai passar pela mesma experiência, né? Enfim, hoje isso já começa a ser questionado, né? Mas então a perspectiva da ciência traz, né, essa visão, né, de que existem, né, leis gerais, né, para o humano, né? A gente vê também a partir do Piaget, né, que ele vai estabelecer estágios do desenvolvimento humano que seriam estágios obrigatórios, né? Então, meio que todas as pessoas passam pelos mesmos estágios de desenvolvimento, né? Então, também, hoje, né, hoje se questiona, né, se realmente são válidos, né, essas perspectivas que estabelecem essas leis gerais, né? Mas isso se coloca aí a partir de uma orientação, né, positivista, estruturalista, né? Então, né, no âmbito da ciência, né, cada campo, né, do saber, ele tem um seu objeto, né? Então, no caso, né, da psicologia, né, o objeto, né, é o humano, é a humanidade, né? E aí o que compõe, né, a psique, né, o self, né, das pessoas, né? Então, que tá aí o inconsciente, o comportamento, a aprendizagem, a personalidade, os processos grupais, né? E aí, de acordo, né, com o enfoque também, né, nesses aspectos, né, de modo geral, todas as teorias elas vão considerar, né, todos esses aspectos, né, do self, né, da pessoa, né? Mas alguns vão dar mais destaque, né? Então, o inconsciente, né, está muito ligado, né, está na origem, né, da psicanálise, né, o comportamento,
né, que está muito ligado também ao behaviorismo, comportamentalismo, né, a aprendizagem, né, que está relacionada aí ao desenvolvimento humano, né, a psicologia evolutiva, né, que vai pensar, né, as mudanças, né, né, e a aprendizagem, no caso, é algo, né, amplo, né, que não se relaciona a um campo só, né, mas os processos grupais, né, que se relaciona à psicologia social, né, então, de acordo, alguns ramos da psicologia vão enfocar mais em determinado aspecto, né, da psique, né, do self, né, da pessoa. Então, a psicologia, como eu estava dizendo, ela surge, né, enquanto ciência, né, a partir do século XIX, né, então, o principal, ou o primeiro a teorizar, né, a partir de uma perspectiva psicológica, né, que é considerado um dos pais da psicologia, é o Wundt. Então, o objeto, né, da psicologia se confunde, né, com o estudioso, né, que é o mesmo ser, né, a mesma pessoa. Né? Então, a questão da subjetividade está muito colocada para a psicologia. Né? Então, os comportamentos, né? Então, tanto aspectos visíveis como aspectos visíveis, aspectos singulares e genéricos. Né? Então, nos aspectos visíveis, né, o comportamento, né, nos aspectos invisíveis, né, os sentimentos, né, e que não são aspectos exatamente isolados. Né? Então, o nosso comportamento, ele se relaciona com o sentimento e também é determinado pelo sentimento. Aspectos singulares, né? Então, como somos e por que somos, né? Aspectos genéricos, então, todos são assim, né? Então, as leis universais, né? Então, a relação corpo, pensamento, ação, afeto, são objetos, né, da psicologia. Né? Então, o que sou e por que sou? Quais aspectos devem ser levados em consideração? Então, vamos fazer uma rodada aí, né, para pensarmos essa questão. Quem gostaria de começar? Explique, professor, eu dei uma falhadinha aqui, apesar de eu estar presente e Uhum. escutando, eu dei uma viajadinha em uma coisa aqui, e aí eu perdi o que é para fazer, para falar da gente mesmo? Isso, o que sou e por que sou. A gente está considerando esse campo da psicologia, né, que está sendo o nosso foco aqui do debate, né, então pensar um pouco sobre nós mesmos, né. Então, a gente viu, né, aí vários aspectos, né, que a psicologia, né, que são objetos da reflexão no âmbito da psicologia, né, e de tentar trazer isso para a nossa experiência, né, de falar também a partir de nós mesmos. Hum, Como nós nos constituímos, né, enquanto pessoas, né, enquanto sujeitos. eu vou deixar alguém abrir a rodada aí. Parece uma pergunta fácil, mas é difícil. É porque falar da gente mesmo é complicado. Falar do próximo, acho que seria mais fácil. Eu acredito que seja através, assim, das nossas lutas, né, das nossas buscas. Assim, eu sempre me vejo, assim, como uma pessoa muito resiliente, assim, por mais que se algo não deu certo naquele momento, mas eu sempre procuro me refazer e reerguer novamente.
não gosto de me dar assim por desistir, por vencer, por perder, entendeu? Então, assim, quem sou? Eu me considero uma pessoa resiliente. E por que, Adriana? O que aconteceu que você acha que você se tornou assim? Por exemplo, posso usar o nosso curso, né? Houve um tempo que eu cheguei a fazer o primeiro ano de pedagogia à distância, né, em Macapá, e por questões financeiras eu não pude ir adiante. Passei por situações difíceis, retornei para o estado do Tocantins, né? Tinha já, como se diz, o ensino médio ficou lá em 98 e vi a possibilidade de voltar para a universidade. Não tinha dinheiro para pagar cursinho, levantava todos os dias, 2 horas da manhã, lia livros. Naquela época, gente, não tinha assim, esse acesso a celular, Google, internet, viu? Nem celular eu tinha, para vocês terem noção. Então, era livros mesmo. Na época, a universidade era no São João, tinha a biblioteca lá, eu ia na biblioteca, pesquisava, e foi assim que eu consegui passar no vestibular e entrar no curso de História, apesar de todos os desafios que eu passei e dificuldades financeiras. E hoje estou aqui nessa oportunidade fazendo pedagogia. Então, assim, nunca desisti. Bom, quem... Isso, agora a Adriana abriu, eu vou continuar. Professor, tem algumas características minhas que me constituem, que dizem quem eu sou, que eu gosto de colocar em evidência quando eu vou escrever quem eu sou, o semestre passado, na história de vida, e um pouquinho do que você pediu também, que eu coloquei um pouquinho lá. Tem algumas coisas assim que eu gosto de colocar em evidência. Quem eu sou, né? Os colegas já sabem que eu já compartilhei algumas coisas. Apesar de eu sou de uma família formada por 14 pessoas, 14 filhos, e de 11 mulheres, né? E essas mulheres, elas foram criadas única e exclusivamente para serem esposas e mães apenas, né? E aí eu digo assim que eu nasci diferente porque eu fui criada da mesma forma, com meu pai do mesmo jeito, machista do mesmo jeito, mas não só o machismo contribuiu para isso, mas também falta de instrução, ele é praticamente analfabeto, consegue escrever o nome, ler alguma coisinha, né, mas tipo, não consegue, é analfabeto funcional, bem funcionais mesmo, nunca deu valor a colocar os filhos para estudar, nem nada. E aí eu digo assim que eu nasci diferente, por quê? Por que que eu quis? Olhei para aquilo, eu consegui, eu acho que pelo fato de eu ser a última também, eu olhei para essa situação e falei assim, desde criança, eu não quero isso para mim. E não podia fazer nada, né, para mudar isso. Pelo local que a gente morava, pelas condições mesmo. E aí, fazer o quê? Aí eu tive que esperar o tempo passar, por isso que eu estudei muito tarde, professor. Eu acho que por isso que eu nunca... por que que eu sou assim? Por que que eu estou estudando, né, ainda? Eu acho que exatamente por causa disso. Eu não estudei no tempo certo, gostaria muito. E aí, como eu tenho uma oportunidade, a oportunidade que eu tenho, eu estou lá, estudando, 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 mesmo que para alguns, talvez eu não precise, né? Como algumas pessoas, quando eu falei que estava fazendo pedagogia, eu já falo esperando uma reação contrária, né? Dizer assim, tu tá doida, para que isso, tal, tal, né? Umas apoiam, outras falam isso, e eu acho que por causa disso, vem disso aí, né? Pela minha luta de não querer a mesma vida, né? Só, aliás, reiterando, só
a mesma condição, né? Eu não queria ser só dona de casa, esposa, mãe. Não só isso, eu queria ter outra coisa para fazer da vida, né? Por isso que eu quis estudar, ter uma profissão. E aí, por isso que eu estou aqui ainda, já com a cabeça cheia de cabelo branco e tendo uma graduação, mesmo aqui estou estudando de novo, porque esses são os motivos que me levou a ser quem eu sou, né? Nessa perspectiva aí. Muito bom. Quem gostaria de ser o Bom, pode ser próximo? eu. Sim. Eu não me apresentei, né, que eu cheguei um pouquinho atrasada na aula, mas meu nome é Márcia Raquel e eu entrei em pedagogia também como se para uma virada de chave, né? Eu fazia outro curso e aí, por motivos pessoais, eu não consegui concluir, mas eu sempre quis estudar. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu vim para pedagogia, né? Essa seria a minha breve apresentação. O que eu sou e por que eu sou? Essa é uma pergunta muito difícil, assim, quando a gente vai olhar para nós mesmos, é difícil falar de nós mesmos. É igual a Adriana comentou, é mais fácil a gente falar, a Jocelyne, eu acho, é mais fácil a gente falar dos outros, né, do que da gente. Bom, eu nasci e fui criada, eu nasci, né, passei uma época morando com minha mãe, e durante essa época que eu morei com minha mãe, a gente viveu períodos difíceis, né? E aí, logo após, eu fui morar com meu pai. E aí, foi morar só eu, meu pai, a esposa dele, né? Que era outra moça, e o meu irmão. E aí, meu pai, ele trabalha nesses empregos, nessas firmas, sabe? Que faz rodovia, essas coisas. E aí, acabou que eu me mudei muito. E, enfim, passei muito tempo longe da minha mãe. E fiquei nesse meio lá com meu pai e tudo. E aí, durante esse tempo, eu acabei me apegando muito com a pessoa que meu pai foi casada, né? Meu pai foi casado. E só que aí não deu certo, eles dois, né? E aí, quando eles se separaram, parece que eu que tinha separado. E aí eu fiquei meio assim, meio sem entender o que tinha acontecido, que foram 10 anos, né? Junto, morando com essa pessoa, convivendo, né? Com essa família. E aí, logo depois, eu fiquei assim, meio sem rumo, meio sem direção, apesar de não ser eu a esposa dele, né? Mas eu que fiquei sem rumo. E, enfim, voltei para cá, fiquei assim, meio perdida, mas eu acredito no quem eu sou, né? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, acho que eu boto corajosa. Não seria bem essa palavra, mas mais ou menos isso. Tipo assim, eu tive alguns problemas no passado, né? Passei por algumas coisas. E só o fato de eu estar aqui hoje, seguindo em frente, eu acho que eu já me considero uma pessoa corajosa. Quem mais gostaria? Poderia? A internet deu uma oscilação aqui, vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estou escutando o senhor bem. Quem mais gostaria de falar? Eu, Jacilene, eu faço as minhas palavras, a palavra da Adriana, da Eliane, que a gente nunca deve desistir, né, dos sonhos da gente, porque meu pai sempre instruiu nós que, através dos estudos, a gente pudesse chegar em qualquer lugar que a gente quisesse, né? Só que quando a gente é novo, a gente não tem essa dimensão, né? E aí, com o passar do tempo, sempre estudando, porque ele sempre forçou muito
força não, direcionava para a gente sempre estar estudando, dar o nosso melhor. E aí, depois de certa idade, que eu fui levar isso mais a sério, né? Vi a necessidade de estar estudando, fazendo curso superior, e eu, como Jocilene, eu me sinto assim guerreira por isso, né? Embora eu tenha uma vida muito corrida, né, por ser mãe de criança pequena, mas sempre dou prioridade, né? Meus estudos, estou esforçando, não tenho muito entendimento, mas estou lutando e com fé em Deus vamos vencer, né? É isso. Só, Obrigado. Quem mais? Paulo Vitor? Então, você está me escutando? Sim. Eu sou o Paulo, tenho 23 anos, parece ser mais novo, né? E eu escolhi esse curso de pedagogia porque a família toda são pedagogos, né? São professores. Minha avó é professora, eu tenho três tias são três tios são professores e meu pai e minha mãe são professor. Então, eu tive que seguir a carreira de professor. E tô gostando, tô amando, né? Então, esse lado de ser professor é muito encantador, né? De aprender e de viver né, com pessoas, né? Vivenciar esse momento de professor. E tô gostando, tô amando e eu tenho umas considerações para levar. Eu acho que esse curso é um curso muito gratificante para quem entrou, né? Porque na escola, quando perguntavam que quem queria ser alguma coisa, presenciei que ninguém queria ser professor. Todo mundo queria ser advogado, queria ser arquiteto, queria ser engenheiro, médico, mas ninguém queria ser professor. Então, assim, é um curso muito bom, um curso gratificante, né? E eu tô gostando. Estamos tocando o barco, como se diz o povo. E assim vai seguindo a vida, né? Como professor. Mais um. Deusilene? Vamos lá, Miriam. Bom dia. Meu nome é Miriam, não tinha me apresentado antes. Tenho 25 anos, terminei a escola aos 18 anos e parei por um tempo. Tive filhos, né? Tenho 3 filhos hoje. E eu fui fazer esse curso por indicação de uma amiga que me escreveu e estou gostando bastante, né? Eu sempre pensei em fazer um curso, uma faculdade, né? Aí não era assim o que eu imaginava, que eu queria no tempo, mas assim foi uma oportunidade, né? E eu entrei e estou gostando. E é isso. Mais alguém? Então, conforme vocês disseram, né, nós somos constituídos, né, muito a partir da nossa história, né, a partir da nossa experiência, a partir, enfim, dos afetos, né, que nós nos constituímos, né, então, ao longo da vida, né, então, as dificuldades, as lutas que nós travamos, né, as dores, né, que nós experimentamos, né, as tradições, né, que nos antecedem, né, e que nós estamos inseridos, né, que podemos, enfim, abraçar ou negar, né, isso vai, né, fazer com que nós tenhamos, né,
diferentes formas, né, de organizar, a forma como aprendemos, a forma como lidamos, né, com as diferentes experiências, né, e também, né, em relação às nossas escolhas, né. Enfim, de modo geral, né, eu percebo que todos são batalhadores, né, todos são batalhadoras, né. Muitos de vocês, né, já com filhos, né, e essa é uma característica mesmo, né, da UFNT, da UFT, né, enfim. Então, a gente vai pensar, né, ao longo da disciplina, né, sobre muitos desses aspectos, né, que são próprios, né, da constituição, né, do ser e que são próprios também do nosso processo de aprendizagem, né, que é pela aprendizagem que nós nos tornamos quem nós somos, né. Então, nós aprendemos, né, formas de ser, formas de lidar com o mundo, de lidar com as adversidades, né, a partir das nossas vivências, né, nós construímos valores, né, construímos gostos, né, visões de mundo, aderências políticas, afetivas, enfim, das mais diferentes, né, ou das mais variadas, né. Então, é a partir daí, né, que a gente, né, vai desenvolver um pouco aí a disciplina, né. Eu Então, é a partir, né, dessas experiências, né, que nós vamos organizando, né, o nosso self, né, a nossa forma própria, né, de ver, experimentar e escolher, né, diante do mundo, né. Nós temos, né, características que são próprias, né, que são biológicas e, enfim, né, mas uma característica que é própria, né, da nossa espécie, né, é a plasticidade, né, essa possibilidade de se adequar, né, de se adaptar, né, às diferentes circunstâncias, às diferentes experiências, né. Então, a gente vai pensar aí um pouco a partir, né, dos teóricos, né, das teorias, né, da educação. Então, possibilidades, né, para desenvolver essa aprendizagem, né, e para levar, né, então, a resultados, né, melhores e mais efetivos, né, para a educação, né. E como a gente vai ver, né, muitas das teorias, né, elas não são teorias que estão descoladas da realidade ou desinteressadas, né. Então, de acordo, né, politicamente também, de acordo com a orientação, né, de cada contexto, a gente pode, né, pender mais para uma orientação do entendimento da pessoa, do entendimento da aprendizagem, né, que valoriza mais as experiências ou que valorize menos e tente mais colocar em uma perspectiva de controle, né, das pessoas, dos comportamentos, né. Então, ao longo da disciplina, a gente vai passar por isso e também pensar as nossas experiências, né, como que isso se apresenta, né, nas nossas experiências, nas nossas vivências, né. Então, a ideia é também não ser algo tão extenso, né, nossas aulas, né. A gente pode colocar, né, ou não ter esses momentos síncronos tão longos, né, a gente pode ter outras formas, né, outras atividades que complementem esse momento, para que não fique tão cansativo, né, para cada um, tá? Então,
para hoje, né, vocês devem fazer, então, escrever uma reflexão, né, sobre a aula, né, sobre esse momento de debate, né, então, também, né, ao longo da semana, né, mais tarde também posso passar outros vídeos, né, que complementem aí esse diálogo que a gente estabeleceu hoje. E também gostaria de ouvi-los, né, em relação às impressões, né, enfim, e a condução aí, né, a forma de organização, né, se alguém, né, pudesse trazer esse feedback para a gente. Professor, eu acho interessante você postar também os textos lá no grupo. Eu, particularmente, eu não entendo muito desse mundo digital. Estou aprendendo e gosto de aprender. Eu não tenho muita experiência no Classo, mas aos poucos eu estou conseguindo aprender. Mas seria interessante colocar em PDF, porque muitas vezes, não aqui especificamente psicologia, mas tem professores que postam o texto num programa que nem todos os celulares abrem, né? E assim, você sabe, nem todo mundo tem um celular mais sofisticado. Então, eu acho interessante também ter os textos para ler em PDF lá no grupo. Ótimo, vou me atentar mais. Os colegas, Eu acho, professor, que essa estratégia sua de colocar também atividades, às vezes no lugar de aula síncrona, é ótimo também, porque sábado de manhã, à tarde até que vai, porque geralmente, eu não sei por quê, professor, que dessa vez as aulas para quem estuda à noite é de manhã, porque geralmente é à tarde. Não sei por que que foi colocado de manhã, né? Exatamente por conta dessa questão de muitas pessoas trabalharem, né? E é bom, eu gostei da ideia. alguém mais? Essa coisa da aula de manhã é porque é a estrutura normalmente que se tem, né, no presencial, né? No presencial as aulas são de manhã, no sábado, né? Mesmo para quem estuda à noite, né? Eu sei que muitos, por exemplo, trabalham no comércio, né? Aí no sábado trabalha também, né? Ou trabalha na saúde também, às vezes é outra lógica, né? Outro funcionamento, né? Mas no presencial normalmente é no sábado de manhã. Inclusive à tarde, né, a universidade costuma ficar fechada, né? Aí por isso que a gente está seguindo o modelo, né, do presencial, né, que é o sábado de manhã. Mas aí tem essas outras possibilidades, né, de organização da aula, né, além do síncrono. Alguém mais gostaria de trazer um feedback em relação à dinâmica, à organização da disciplina, da aula, do encontro de hoje? Então, se não temos mais contribuições, eu vou encerrar a gravação.